ser bem chato, bem categórico, a maioria de nós não quer saber disso tudo. E vou usar uma estatística bem pequena e bem local. Quando você tem uma escola bíblica na segunda, terça-feira à noite aqui, com 10 alunos, uma igreja com capacidade para 400 pessoas, você tem noção de que isso não é muito despertamento, né? Para isso vamos ter uma classe com, não desmerecendo os irmãos, mas com 15, 20 irmãos, e uma igreja aqui com quase 1000 membros de Concórdia, né? Então a gente vê que não há um desejo por conhecer, não há um desejo. A verdade é que se perdeu o desejo. E nós gostaríamos, meu pastor, então é a ausência, aí vão sempre culpar os ensinadores. É a ausência do ensino. Não, o ensino nunca deixou de ter. Falta desejo nosso de querer. A bem da verdade é isso. Claro que nós perdemos muito. Sim, a gente perdeu, irmãos, o tempo vai nos roubar muita coisa. E nós perdemos os grandes ícones do ensino bíblico nos últimos anos. O último aí, pentecostal, o Antônio Gilberto, não vai nascer de novo o Antônio Gilberto. O cara consegue pegar meio versículo bíblico e falar uma hora e pouco sobre meio versículo bíblico, irmãos. Eu assisti a escola bíblica desse, meu Deus, como é que está dizendo da onde é? E olha, irmãos, para quem me conhece, para quem anda comigo, sabe, eu gosto no profundo de achar o porquê das coisas, aonde veio, a condição que veio. Às vezes a gente vai viajando, se encontra a vai viajando, vai entrando no negócio, não vai ter como voltar mais, tanta coisa vai vindo. E eu não sou nada, eu digo assim, que a gente para e vê um cara falar, um velhinho falar de meio versículo. Por exemplo, irmão, você sabia o que significa edificar? Nós, como é que Paulo vai dizer, já me fugiu o termo agora, que Paulo diz que nós somos aperfeiçoados, né? Estamos sendo aperfeiçoados. Sabe o que é aperfeiçoar? Aperfeiçoar, irmãos, a palavra aperfeiçoar significa um massagista fazendo massagem na coluna para pôr as vértebras no lugar, a coluna no lugar. Aperfeiçoar é o mesmo que um massagista faz massagem na coluna, é específico na coluna, para pôr a coluna no lugar, para a coluna e manter o corpo reto. Já viu alguém plano na coluna, irmão? Curvado, torto. Eu estava assim, agora vim para cá, a Fabiana fez uma massagem, colocou um creme para a dor, um creme que passou, queima na hora, né? Mas volta para o lugar as coisas. Massagista, a palavra aperfeiçoar significa isso, para o aperfeiçoamento dos santos. O que é isso? Para Deus colocar a coluna dos santos no lugar, endireitar a posição ereta dos santos, dos crentes. Aí eu vejo o cara falar assim, meu Deus, onde é que tira um monte de coisa? Jesus amado, está aí na Bíblia, né? Então a gente precisa entender isso. Não é que falta ensino, na minha opinião, que falta é desejo de conhecer. Cada crente batizado no Espírito Santo tem pelo menos um dom no Espírito. Vamos aqui, ó. Perguntaram, né, sobre isso, né? O porquê que está ausente esse desejo, essa manifestação espiritual no meio da igreja? Por que como esse 80% não entende, não conhece seus dons espirituais? Ou porque não há mais ensino sobre isso? E aí a resposta mais você tem, o Estevão Ângelo escreve: a reverência dos cultos, os desajustes nos lares, a falta de oração e de consagração, a participação dos costumes mundanos, enfim, a falta de temor a Deus por parte dos membros da igreja, fecham as portas ao Espírito Santo para a operação miraculosa através dos dons. Irmãos, isso aqui para mim resume a minha opinião também. Mas aí eu me coloquei, não será? Mas afinal, se aceitarmos que isso seja uma concepção coerente, então não seria o caso de que o Espírito Santo está limitado à vontade e desejo humano de buscá-lo a fim de que ele tenha liberdade de atuação? Se ele está limitado, então ele não é Deus. Eu pego, não estou dizendo que essa verdade que o Estevão Ângelo está falando aqui é uma verdade absoluta. Estou dizendo o seguinte, que a concepção dele está certa, está correta. Claro que ele coloca alguns porquês aqui. Porque quando se coloca alguns porquês, irmãos, quer dizer que não se tem certeza absoluta do que está falando. Quando se coloca pode ser, veja bem, ele vai listando algumas coisas, não tem uma verdade única. Mas isso aqui está certo, olha aqui, ó. A reverência dos cultos. Primeiro, porque culto, irmão, e reverência, o pessoal vai dizer assim, o pessoal que fica conversando nos cultos, ou o pessoal que fica mexendo no celular no culto, ou o pessoal, tudo isso aqui está dentro disso. Mas a principal reverência é a falta de respeito com o lugar que se está. Quando Moisés se aproxima, irmãos, daquela árvore, daquela sarça queimando, que é normal, os irmãos sabem, né, que a sarça queimar é normal, né? Porque os gases do deserto queimavam, colocavam fogo devido ao calor, entravam em combustão e queimavam. E a sarça é uma planta seca, né, espinhosa,
e automaticamente queimado. Ele se aproxima, quando se aproxima, Moisés. Eu gosto daquele filme, O Príncipe do Deserto, O Príncipe do Egito, já assistiram? Em desenho animado, aquele, é antigaço. Passou esses dias de novo, irmão. Tá tão atual na época. Eu assisti quando era criança, minha filha assiste ainda hoje. E cantamos aquele Milagres são reais, que ela canta depois que a Miriam passa lá, é uma coisa linda, que é um hino que é lindo, né? E é um filme que lá fala, Moisés, é lindo, eu me emociono bastante, aquele filme me emociona. Tira a sandália dos pés, o lugar que tu estás é terra santa. Não é o monte que era santo. O povo de Israel ficou o monte de Deus. Não é um monte, é porque Deus estava ali. É onde Deus está, Ele santifica o lugar. Deus está aqui, logo eu sou santificado dia após dia. Irmãos, e aqui, mas não, peraí, se a reverência dos cultos, o desajuste dos lares, verdade, uma família desajustada gerará uma igreja desajustada também. É o Homer Simpson lá, irmão, né? Durante a semana, enchendo a cara, batendo, esbanando o filho, né? Brigando em casa, um vadio, né? E aí, final de semana, de terninho, montado com a margem, e todo mundo na igreja feliz, né? Não adianta. A falta de oração, irmãos, talvez que Deus nos perdoe, irmãos, porque nem o Covid fez a igreja orar mais. Nem o Covid fez a igreja orar mais. O Covid, onde o Covid não chegou na casa, né? Porque a casa que o Covid chegou, a oração. Sim. Aí é onde chegou, mas nós estamos de boa aí com o Covid na nossa casa, nem isso a gente orar mais. Eu estava no mercado semana e vendo lá os preços não triplicaram. E o pessoal comprando e comendo. Eu vendo, não tem nada contra, não faz o que é com o dinheiro, né? Trabalho para isso, né? Mas eu lá fazendo compra da minha família, tá? Dinheiro dos pais, se não comprar, não dá pra comprar. A mulher tá louca, vamos comprar no mercado, isso fica muito caro, né? É ignorante, né? Não é cego, né? Porque opção é concorrência de opções, né? Se não dá pra comprar, mas se não comprar, vamos continuar comprando no outro mercado, porque agora tem 3 pessoas, né? A Cristina agora tem 17 anos, ela já sabe, o pai dá no outro mercado mais barato, beleza. Aí eu vendo o pessoal na minha frente, com um carrinho, e 2 engradadinhos de cerveja em cima, e vendo um pedaço de carne ali, e outro pedaço de carne, só coisa caríssima. Eu li esse Jesus amado. Eu fiquei fazendo as contas na minha cabeça, não, dinheiro, Deus fala que é dinheiro, né? Vai comer hoje, amanhã passa conta, não tem problema. Aí saí do mercado ali, aí no início da tarde, minha filha veio com coreografia, e a Fábio fomos tomar um sorvete, abriu uma sorveteria nova na frente da BRF, tem uns irmãos da igreja Namorado do Altíssimo, e eu fui lá fazendo propaganda para eles ali, né? Aonde? Na frente da BRF, né, que tem ali no prédio do irmão das baterias. Ah, sim, Abriu, o irmão me falou verdade. Fugiu o nome dele agora. Ele é cunhado do David, ele é cunhado do irmão David. Casado com a irmã mais velha do David, que congrega com a gente para o irmão David. Deu aula com os irmãos. A gente foi lá no nosso sorvete, estava começando agora, eu já preguei para eles lá, o rapaz muito meu amigo. Ele falou, tomar um sorvete, estava saindo ali, o salão escaldante. O sorvete estava derretendo, dentro da sorveteria estava derretendo. Então, escaldante, o pessoal sentado na frente daquela farmácia, agora a minha farmácia é um ponto de encontro na frente da BRF, né? Sim. Madrugadão ali, irmãos, tremendo, furia pegando. O pessoal tomando cerveja, uma granada de cerveja, latinha, aquele chão, imagina o chão escaldante, irmão. Aquilo lá tava choco já com a cerveja. Ela tomando ali. E um cara deitado no chão lá, já deitado, pranchou pra mim, dormindo, né? Aquela coisa toda. E a família passou e olhou assim, olha, o cara que tá com roupa limpa, isso aí não é gente de rua, é um cara de família, a minha esposa é muito atenta, né? Meinha branca, sinal que é casado. Na hora, mulher, né? Meinha branca, não é casado, ou mora com a mãe, ou seja, não é um cara, sabe, um cara de família, né? Aí a gente fica ligado, assim, pô, meu Deus, sabe que... E isso, irmãos, isso tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, ó. Essa ausência de oração da igreja, né? Quer dizer que não está mudando tanto e a igreja está mudando junto. Isso é um problema. Enfim, a falta de temor. Para mim, a maior concepção que existe é a falta de temor. A falta de temor, né? Está levando a essa ausência da manifestação dos dons. Aí eu pergunto, né? Mas afinal, se aceitarmos que isso é verdade, né? Então o Espírito Santo está limitado a um desejo da igreja? Será que é isso? Que está limitado ao desejo da igreja? Não, porque afinal de contas, se a igreja não jejuar, não buscar, não se arrepender e tal, quer dizer que ele, então, eu até queria agir, mas vocês não estão aí, não posso agir porque vocês não estão jejuando, então quer dizer que nós estamos limitando, então quer dizer que ele está limitado pela nossa ação. É certo isso? Hã? Ele está limitado pela minha ação. Pode falar, irmão, se falar. Não? Sim? Não? Sim? Agora todo mundo fala, é legal. Vamos lá para a Bíblia então. Primeiro, Isaías 59, 1 e 2. Vamos lá para a Bíblia. E já alguém na sequência, abre para mim 1 Coríntios 6, 19 ao 20 e 1 Coríntios 3, 16. Vamos ver o que a Bíblia diz. Melhor que
Onde a Bíblia não tem voz, nós não deveríamos ter ouvido, mas onde ela tem voz, nós temos que ter ouvido pra caramba. Esse versículo aqui é top. Isaías 59, 1 e 2, muito bom esse texto. Vocês perceberam essa salinha que foi legal, essa sala gostosa, né? Um negócio para pôr o lixo ali. O pessoal é top, né? Ficou bem pintado, né? Bem pintadinho, né? Apesar que quem fez, mas tá bem pintadinho. As cortinas. Bem, não, bem, Não, a parte que eu mal pintado foi o Sérgio. bem organizado, bem organizado. Pintou o chão foi o Sérgio. Ah, Deixou geralmente, seja a menos. Pois Vamos lá. Tá aí, né? Não dói para se defender o pecado. Isaías 59, 1 ou 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem seu ouvido agradado para que não para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós, e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vós não ouçam. Ou seja, aqui Deus está dizendo o seguinte, olha, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E as vossas iniquidades encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Percebam isso, olha a colocação do texto. Faz separação entre vós e o vosso Deus. Não é entre o vosso Deus e vocês. Porque o muro não limita Deus, o muro limita nós. O nosso pecado cria um muro, uma barreira. Mas não é que eles encobrem, olha, veja bem. Não é que eles afastam Deus de nós, afastam nós de Deus. Deus permanece sempre no mesmo lugar, é nós que mudamos de posição. Perceba o texto. Não está dizendo assim, já encobrem Deus de vós. Não. É nós que somos encobertos. É nós que somos afastados. Nós somos separados de Deus. Separados estáis, todos nós que pecaram, separados estão de Deus, né? Também fala o texto, né? Nós somos separados. Ai de nós porque pecamos. Caiu da nossa cabeça a coroa de Deus. Não cai. Nós. O que diz 1 Coríntios 6, 19 a 20? Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Somos de Deus, ou seja, Ele é proprietário, nós somos propriedade. Ele é Senhor, nós somos servos. Ele é Criador, nós somos criatura. Isso não vai ser mudado nunca, mas glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, né? É tremendo isso. 1 Coríntios 3,16, se não me engano é 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que coisa tremenda, irmãos, nós somos templo, quer dizer casa, tabernáculo. É um texto que diz que assim que ele tabernaculou entre nós. Tabernacular quer dizer estar no tabernáculo, se manifestar no tabernáculo. Quer dizer passar de um por um. Quer dizer estar em cada um de nós. Não escolheu um lugar só para estar. Ele não escolheu o Ivonei para estar. Né? Porque para Deus aqui tem pastor, mas lá para Deus não tem pastor Ivonei, é Ivonei. Tem que ser servo bom e fiel, né? Nem entra lá. Mas não escolheu um para estar, ele escolheu estar tabernaculando, estar em cada um de nós. Tabernáculo. Então, para mim, voltar aqui a pergunta que eu fiz, quer dizer que então, ele está limitado por isso? Não está limitado por isso. Quer dizer que isso aqui, que essas atitudes aqui, impedem ele de atuar? Não, não é isso. É que impedem eu de ser alvo da bênção que ele tem. Impedem eu de ser alvo dos dons, da manifestação dos dons. Não é que impedem ele de estar aqui. Ele está aqui e faz o que ele quiser. A verdade é isso, irmãos. Eu vou dizer para vocês, já vi gente aí, eu contei, acho aqui, irmãos, estava num culto, entrou uma irmã desviada, sei lá, 16 anos, desviada mesmo, irmão. Não sei como entrou fumando na igreja certinho, tinha cigarro no bolso, né? Mas bêbado, não sei se estava bêbado aquele dia, mas andava cambaleando de bêbado. E veio no culto de sexta-feira, e a igreja no topo do morro, irmãos. A igreja no topo do morro, era em cima no final do morro, em cima lá, era o lugar de, até hoje, né? O lugar de venda de maconha em cima lá em Joaçá. Mas na subida do morro, irmão, na metade do morro, todo bêbado que voltava no final do dia,
Parava lá, porque estava de parada para descansar, já ia entrar na igreja, né? Tinha de lá, tinha 4, 5 pés em pipa, mamado, com dia de cachaça. Nós estávamos no culto, pastor, eu já vi você falar isso aí. Não vai parar de falar nunca. É verdade, chorando. O bêbado bem chora. Se chorar não incomoda, agora tem o bêbado que vem e fala o culto inteiro. Um dia o coitadinho lá beijou o chão lá fora. Ficou lá incomodando enquanto o irmão estava pregando, de repente tinha um irmão que estava desviado, 18 anos, bêbado. Voltou para Jesus, mas o homem era armário assim. Mas pensa no armário, eu tinha presbítero da igreja lá, presbítero da igreja, desviadão, é um dos milagres que eu vi. Desviadão, aquele dia tinha feito sem voltar para Jesus naqueles dias, ele ainda não estava em liberto. Eu só escutei, eu só assisti Jesus, o irmão pregando lá e disse, você já foi aí, mas irmão, lembra de nós lá? Lembra lá no mundão, lá, naquela cachaça. E esse irmão, irmãos, nessa igreja, Jesus só salvou desviado, uma família só. Jesus salvou 16, tem obreiro integrado, já é evangelista, hoje não é pastor. Eu ganhei para Jesus, batizei, casei, fiz casamento e hoje é obreiro integrado. Então, foi um negócio só desviado. Então é normal o cara chegar e dizer, lembra lá a cachaçada lá, e eu vou pregando, né? E eu assisti Jesus, eu disse, Senhor, eu desse jeito, eu sou muito culto, cuido demais. Depois eu escutei um barulho, você tem que cessou o barulho do irmão lá? Eu escutei um barulho lá fora, o cara chegou assim, juntou ele por trás, pela calça e pela camisa, 2 metros longe já jogou, irmão. Eu não cheguei a ver, a filha, se eu tivesse visto essa cena, mas não cheguei, a minha esposa viu. Porque só tem um sussinho batendo no chão na frente, ele cambaleou assim para fora. Não veio no culto. Não foi liberto aquele dia, né? Mas os cotovelos e o joelho no outro dia, né? Não, irmão, não veio incomodar. Mas desses bêbados, Jesus salvou alguns irmãos que estão na igreja. Desses bêbados, inclusive, esse irmão que pegou o cara bêbado, eu vi nos cultos, vai chorar lá na grossa, corria assim. Veio pôr a mão na cabeça dele e tinha que respirar fundo, cheio de cachaça, ele matar. Ele pegava uma coisa na hora, né? Ficava bêbado, só sentia o cheiro do cara. Mas veio um presbítero da igreja, pensa um homem espiritual, cheio de Espírito Santo, a mulher dele, fumou dos 14 anos até os 43. Dos 14 até os 43 já fumou. Na sexta-feira, ela veio falar comigo, passou que era batizar. É meu sonho batizar. Domingo era batizar. Na sexta-feira, ela começou, irmão, a senhora tem certeza? Já está fumando dos 14 até os 43 anos? Jesus, eu fiz as contas, não dá ponto, né? Você tem uns 10 anos a menos, dava, né? A gente é muito bobo, né? Eu disse, mas irmão, mas o Espírito Santo estava comigo naquele dia. Foi uma proposta, vamos orar até domingo. Se Jesus libertar a senhora não fumar de hoje, até domingo eu batizo a senhora domingo. Domingo, mas eu achei que é nada, eu fumava, coitado, fumava até escondido na minha. Saí do lado da porta da igreja, fumar. Chegou domingo à noite, domingo de tarde, quem que aparece na igreja estava olhando para o lado, a irmã disse, ai Jesus, eu vou batizar a irmã fumando. Agora deu. Irmã, não, pastor, parei, não fumei mais, não. Resultado, vai cortar o caso, irmão, está lá hoje, até hoje a dirigência de geração. Né? Então, Deus. E essa irmãzinha desse culto que eu falei, que estava falando vocês no princípio, ela veio no culto. Entrou na igreja e a irmã está pregando, a maestrina da banda já estava pregando, mulher usada por Deus, missionária muitos anos. Ela estava pregando assim, se hoje à noite Jesus vai libertar alguém que vai salvar alguém hoje à noite aqui. Ela veio para frente, irmãos, na hora do apelo, essa mulher. Quando ela vem para frente, irmãos, vem para frente e cantava. Cheia das coisas ainda. Ela veio para frente, a irmã pôs a mão na cabeça dela, Jesus renovou a língua estranha na hora. Renovou a língua estranha. Irmão, não só isso. Foi falando língua estranha, Deus tomou ela, sobe no altar e profetiza. Na minha frente, eu vi isso aqui na minha frente. Já saiu cheio do Espírito Santo, irmão. Cheio do dançando o Espírito, pediu, subiu no altar e profetizou no altar. E eu vou dizer, mas profetizou o que aconteceu ainda. Sabe, coisa de Deus. Porque os dons, irmãos, ele manifesta quando ele quer. Ele não está limitado, mas nós sim estamos limitados. A igreja de hoje, desse tempo está limitada sim. Ele não está limitado para se manifestar, mas ele quer no meio da igreja. Mas nós estamos sim criando esse muro de separação para que a bênção dele não chegue até nós. Não é que ele não queira, é que nós estamos escondidos, nós separados da voz de Deus, todos de pecado, né? Prossigamos. O alcance dos dons. Na página seguinte, na página. Acho que a gente falou, deixa eu falar aqui. Atualidade dos dons, né? Página 23. Atualidade dos dons. Forte isso aqui. Página 23. Atualidade dos dons. Os dons são dados à igreja com a finalidade que fala e habilitá-la para a realização da tarefa de evangelização e ganhar o mundo para Cristo. Olha que tremendo isso. E esta missão da igreja findará com a vinda de Jesus. Portanto, o tempo estabelecido por Deus para a cessação dos dons é a vinda de Cristo. Eu coloquei bem grande aqui, não somos cessacionistas. O que é isso? É a teoria que defende
de que os dons cessaram na igreja primitiva. Os apóstolos, a igreja primitiva e acabou. Os dons não são compartilhados para conosco. A teoria ou a tese que defende isso, defende que, principalmente a igreja presbiteriana, enfim, outras igrejas aí, a igreja presbiteriana mais tradicional, né? Eles defendem de que não há dons de profecia, não há dons. Línguas estranhas, isso aqui não é. Inclusive, eu falo aqui, irmãos, de grandes pregadores do nosso país aí, que eu tenho referência, leio o livro deles, gosto de pregar, homens profundos demais, mas que não acreditam nos dons espirituais. Diz que são para o dia da igreja só primitiva e acabou. O que nós fazemos hoje, sei lá o que eles pensam a seu respeito, né? Não sei. Eu fico pensando o que vocês acham a seu respeito, né, irmãos? Tem coisa muito feia, né? Tem coisa, não é dom nenhum, irmão. Eu queria ver um vídeo, eu procurei antes aqui, não achei. Mas que eu já mostrei para vocês, né, do pastor lá quebrando o púlpito lá, né? No tapão, moeu, acabou com a ceia, né? Lembra? Mas tem um vídeo na internet esses dias, pelo amor de Deus, o cara parece um demônio. O cara vem pulando assim com os olhos arregalando assim, vem parece uma metralhadora assim com mulheres. Meu, eu olhei, irmão, dá uma coisa ruim só de lembrar. Sabe? Que coisa. Tem uma hora que Jesus está, tem uma hora que ele já se passa, né? E tem uma hora que. Tem uma hora que nem Jesus mais odiava mesmo. Lembra aquela polêmica que deu, né? Também na época da igreja de Lagoinha lá com. O São do Leão, o São Cachorro. Não sei o quê. Eu falei no começo que eu falei do livro do Kent Hagin, do T.L. Osborne, né? Então, né, irmãos, porque nós vamos entender que a gente fala sobre isso, os dons são espirituais, mas estão concedidos nas seres humanas. Sim, qual é a lógica, né, manifesta? Aí eu lembro que um dia eu vi um testemunho de uma pessoa que depois saiu da igreja, né? E daí ela me comentou que ele começou a perceber, disse, mas não tá certo isso, né? Começou a ver que nada contra, mas que aquela manifestação não era de Deus, porque de onde se viu, Deus vai manifestar o espírito como um cachorro. Um cachorro, né? O negócio foi federal aí. Tem duas coisas que a gente tem que entender, que é interessantíssimo. Primeiro, que é algo divino em um ser que é carnal. Isso é uma reviravolta gigantesca, né? É você misturar uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Sabe, é só Deus fazer isso dar certo. Só Deus fazer isso dar certo. Pega o que é divino e põe no ser carnal e faz dar certo. Só Deus vai fazer isso. Mas o ruim que vem é a outra questão humana, gente. E quando os dons, eu vou pegar um termo que é dessa igreja que ele falou agora, porque essa igreja foi marcada no Brasil como uma igreja de grandes milagres. Era o templo, a catedral dos milagres. Era gente, irmãos, era gente com um dente de ouro. Aqueles nós chamamos de os milagres, os dons de maravilhas, né? A gente chama, que são coisas inexplicáveis, né? Gente com obtenção de ouro, tem obtenção de ouro até hoje. Eu sei que eu vi também, eu estava eu vi na igreja de Dirigir, o pessoal deitando na cadeira assim para trás, e o pastor está aqui, o pastor pegou para nós esses dias, o pastor presidente de Joaçaba, o pastor Herodo tem um dom de cura, ele pegou aqueles dias no culto de Vitória para nós aqui. O Herodo é um homem íntegro, um homem senhor, né? E é um homem que tem um dom de curar, é uma coisa tremenda. Ele diz, agora você vai sentar na cadeira, como se estivesse na cadeira do dentista agora. Você que tem problema de dente aí, levanta a mão e está com sofrendo dor de dente e tal. Tinha uns 4, 5 lá. Aí você sentar na cadeira como se fosse na cadeira do dentista. Pode relaxar. Tinha gente assim, irmão, e na dentista, uma vez para trás assim, a boca aberta para trás, assim, babando, inclusive. E dentista, eu de ouro, eu vi. Ninguém contou, eu estava lá. Né? E aí, essa igreja aí, que o irmão Juliano falou, inclusive, lá em Minas, era muito forte, era catedral de milagre, não era coisa olha, tremenda, mas passou. Hoje não é mais assim, hoje é outro negócio, né? Já não é mais isso. Então a igreja também passa por essas fases, né? Vamos lá, algumas heresias. Aí na página 23 ainda, 23. Os dons são humanos e naturais. Vamos aí. Os dons são humanos e naturais. Uma tática usada para diluir e humanizar os dons são humanos e naturais. Os dons não são humano coisa nenhuma. Os dons são sobrenaturais. Tem nada a ver com dom humano. Os dons do Espírito, nós vamos depois falar sobre talento, sobre uma condição particular nossa, cada um de nós tem, uma pré-exposição a algumas coisas, sim, mas dons espirituais são espirituais, não são humanos. Vamos ver o que a Bíblia diz, melhor que eu falo falando, que é o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 13, e 8 ao 12. Abre aí, porque isso aqui defende essa teoria.
E outra pessoa para mim em Efésios 4, 11 ao 16. 1 Coríntios 13, 8 ao 12 é onde se baseia para defender que os dons são humanos e naturais. Achou? Pode ler. 1 Coríntios 13, 8 ao 12. Alguém achou aí? Sim. A caridade nunca falha. Mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, escorria como menino. Mas agora que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Olha só que tremendo que diz no livro aqui. Aqui estão algumas das táticas e passagens bíblicas mais comuns que são usadas para solapar os dons sobrenaturais dos dias atuais. Primeira coisa, aqui tem-se a ideia de que o amor é dom supremo e de que os dons espirituais, eles são retidos a uma questão de que o amor está acima de qualquer outro dom. Está acima de qualquer, está numa palavra, a gente vai falar mais depois sobre isso. Está acima de qualquer outro dom. Irmãos, não. Eu vou te mostrar um caminho mais excelente. Ou seja, é uma coisa mais excelente do que isso, aquilo que você está conhecendo aí. Os dons, por exemplo, espirituais sem amor não tem valia nenhuma. Mas o amor sem os dons também não consegue nada. Os dois são um casamento, uma junção de coisas aqui. Eles sendo divididos. Outra questão é atribuir aquilo que é sobrenatural, ou seja, está acima do natural, é uma coisa natural, uma coisa que é humana. Simplesmente isso. Efésios 4, 11 ao 16, o que diz? E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas e segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha só que tremendo. Tudo isso é a junção no final fala de amor. Todos os dons juntos. Mas o que ele diz no começo ali, fala do apostolado, fala dos ministérios. Primeiro, são atuais. Segundo, eles servem para colocar na coluna no lugar. Eu falei da coluna, aperfeiçoamento. Pôr a coluna no lugar. Os dons estão ali para pôr a coluna da igreja no lugar, deixar de pé. Deus usa isso para endireitar as nossas estruturas. Né? Nada mais do que isso. Eles são atuais. Não são apenas, não são humanos e naturais, são sobrenaturais. Ele deu. Quer dizer que Ele criou, Ele gerou isso em nós. Não é uma coisa nossa. Não nasceu conosco, não está sendo recriado em nós. Ele fez, Ele dá. Né? Não são. Se eu aceitar irmãos que são naturais, aí eu vou começar a achar o que aquele Elimas achou. Diz, olha, quando é que é para mim poder ter esses dons aí? É para vender? Quando é que é?
E o Pedro vai olhar e pensa, pai, tu não tem parte com isso. Tu não tem parte com isso aí, cara. Tu é filho, tu nasceu em pecado, tu não tem parte disso aqui, com esses dons. Porque ele quis comprar. Ele quis comprar, achou que podia comprar, que era palpável, que era uma forma dele adquirir. O que mais? Os dons do Espírito são capacidades naturais santificadas. Verdade ou mentira? Mentira. Não tem nada de capacidade aqui. Ou irmão, isso aqui é a forma mais terrível de tentar distorcer uma coisa. São capacidades naturais santificadas. Isso é uma coisa que eu tenho, mas que Deus abençoa. Não é meu. Deus me deu. É tão difícil aceitar que uma coisa veio de Deus. É como passar a vida inteira provando que não tem condição de um homem ter evoluído no macaco. Mas vamos passar a vida inteira tentando achar um meio, de ligar um negócio com um átomo, né? uma explosão de um átomo, para daí poder provar que o homem nasceu numa molécula. Não é fácil que Deus criou. Ainda mais agora, né, irmãos? Agora com esse negócio de. Que agora, né? Não vou tentando tirar o gênero das palavras, né? Tem uma escola famosa do Rio de Janeiro, né? Uma escola. Enfim, que é francesa, né? Agora chamou como é que é o alunos, em vez de alunos, né? Não chamar nem alunos nem alunas, agora é alunos. Queridas alunas. Queridas alunas. Agora, né? E agora o cara foi lá e colocou, aquele figura, o cara é feroz, ele é jornalista, né? Ele foi lá e rebate que lá em cima, olha, tem que mudar o nome da escola agora, né? Franco-brasileiros, façam o vosso trabalho direitas. Escreveu, o cara é fantástico. Gente, essas loucuras, é as coisas fora da realidade. É mais ou menos aqui, querer trocar uma coisa dessas, mas são capacidades santificadas, pastor. Não, irmão, não é dom espiritual. Ah, mas o cara fala tão bem, não é que ele fala bem, não. O cara é cheio de Espírito Santo mesmo. O pastor Ulisses está pregando um culto, e o pastor Ulisses não tem a primeira quarta série só. Todo mundo sabe disso, né? Homem fantástico. Ele está pregando, ele está falando em língua estranha. Enquanto ele está profetizando em língua estranha, ele está falando em grego. E ele está falando em grego e tinha um professor de grego na sala, no culto. O professor de grego, você vai achar 1 milhão. E estava no culto, e Deus falava com ele em grego. Porque o professor entendia. Vou falar que esse homem depois do culto, porque esse homem é muito sábio de primeira parte da série. Né? Mas a língua que ele estava falando, em grego com ele. Pode isso, pastor? Sim, isso aconteceu em Atos 2. Nós somos pardos, medos, de tal cidade, são 16 línguas ali. Como é que nós ouvimos eles falar da grandeza de Deus na nossa própria língua mãe? Que coisa tremenda isso, né, irmãos? Às vezes a gente está falando língua estranha e nem sabe, né? E de repente Deus está falando com alguém. O que mais? Prossigamos aqui. Vamos pular aqui para esse aqui eu parei na primeira página aqui. As reputações, os naturais. Aqui, página 25. Se tiver pergunta, a gente faz, pergunta aí. Eu estou tentando engatar umas perguntas aí, você não pergunta? Né? Fala. Tais ministérios são resultado da operação direta do Espírito Santo. Na terceira linha ali diz o seguinte, o primeiro ponto ali diz o seguinte, nesse parágrafo. Mas os dons puramente naturais são posses tanto de salvos como de não salvos. Há dons naturais, sim, que não estão ligados ao Espírito Santo. A gente tem, irmãos, uma predisposição a algumas coisas. Meu irmão nunca fez um curso de mecânica na vida, de eletricista. Nunca, meu irmão já no interiorzão, não fez. Tem a quinta série. De tanto para insistir, forçar aí, foi para a quinta série, foi forçar, não terminou o ensino médio. Não, mas não fez nenhum. Como é que agora? O ensino médio agora é primeiro grau, segundo grau, né? Então, não fez o básico. Não fez a oitava série. Mas meu irmão, desde que eu me entendo por gente, meu irmão tem capacidade de mexer. Meu pai me levava uma cara na mecânica e ele conseguia ficar em casa. Hoje ele é mecânico de uma empresa. O pessoal traz para ele os motores de carro, de caminhão. Ele desmonta, irmãos, ele nunca fez um curso, irmãos. Nunca fez, não sei explicar, ele nunca fez um curso. Ele desmontava o motor de caminhão já na época. Hoje ele trabalha só com isso. Ele trabalha sem ter feito um curso. Mas o mais importante, o piá dele é a mesma coisa. O piá dele hoje é torneiro mecânico. Só que o piá dele já fez um curso, ele já desenvolveu aquilo, né, foi uma área de torneiro mecânico, mas antes disso já fazia. Me explica isso. Isso é um dom, mas é um dom natural, é humano.
Os dons naturais não estão ligados ao Espírito Santo. Meu irmão não é crente. Nunca aceitou Jesus na sua vida. E isso são dons naturais. E isso são coisas naturais, são predisposições. Tem gente que tem uma predisposição, tem gente que se conversa, o cara tem uma mente assim que pega uma construção ali, por exemplo, o cara que é pedreiro. Tem uma coisa ali que bate qualquer. Coloca o cara para projetar um desenho na frente dele, que não precisa desenhar nada, não precisa de projeto, nada, o cara vai lá e faz. É uma predisposição, isso é um dom natural. É um dom natural. Não é um dom sobrenatural. Não foi, sabe? Todos os dons vêm de Deus, sim, mas não é um dom sobrenatural. Vamos lá, página 25, né? Vamos tomar um pouquinho. Vamos lá. A atualidade dos dons ainda. Vamos seguir. Os dons puramente naturais são postos, tanto que eu coloquei, tanto para salvos quanto para não salvos. Por isso que os dons do Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Porque tanto o crente quanto o não crente tem isso aí. Tanto o crente quanto o não crente tem os dons naturais. Todo mundo tem. Cada um de nós tem. Não quer ser uma coisa limitada a um grupo, né? Os dons foram manifestados apenas para a igreja. Eu coloquei ele antes, né? A gente já falou sobre isso. Os dons foram manifestados apenas para a igreja primitiva, coloquei primitiva. Quer dizer, nós aceitarmos esse tipo de coisa, os dons se revelaram apenas na igreja de Atos, na igreja primitiva, nos pais da igreja, irmãos? Foi apenas naquele momento? Não. Toda a história prova os dons espirituais se manifestando. Toda a história. A gente vai falar, vamos ouvir falar de Atos e vamos ouvir falar da Rua Azusa em 1910 no Brasil, 1911 na Assembleia de Deus no Brasil, as demais igrejas pentecostais. Irmãos, durante todo o movimento espiritual da igreja sempre houve avivamento. Tem a história, tem os quakers, tem o pessoal me fugiu o nome agora na França, os alvingentes, fugiu o nome deles. Irmãos, durante todo o período da época papal ali, em que a era das trevas, houve avivamento, houve batismo do Espírito Santo durante toda a história. A história da igreja, irmãos, prova isso. Sempre houve manifestação dos dons, nunca cessou. De Atos até hoje, nunca cessou, sempre teve. Alguns dizem que Martinho Lutero, por exemplo, tinha 9 dons. Há quem diga que Martinho Lutero era cheio do Espírito Santo. Era um homem que falava em estranho, um homem que profetizava. O Lutero era monge. Monge era padre, né? João capítulo 14, versículo 12, vamos lá? Atos 2, 38 e 39. Vamos para a Bíblia. Quem não leu ainda, abre a tua Bíblia aí. É João 14, 12, né? João 14, 12. Achou, já pode ler. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Olha só. A palavra não é quem creu-se nele, farei as obras que ele fez e outras maiores. Se nós cremos hoje, nós vamos fazer as mesmas obras que ele fez. Não está limitado aquele tempo. E Atos 2, 38 e 39. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. A quanto Deus chamar? Uma promessa não está retida a eles. A promessa é nossa, irmãos. Sabe, a promessa é para nós agora. Mas parece tão difícil hoje em dia, irmão. Sabe por quê? Mas sabe por que não tem mais batismo do Espírito Santo? Primeiro, porque a igreja não busca. Segundo, porque nós não pregamos sobre isso também. Não pregamos. Tem o pastor Weber estava fazendo uma campanha lá de quarta-feira, batismo do Espírito Santo lá. Eu preguei desse dia, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Se eu não fosse batizado, você se batizar de novo. Se eu não fosse batizado, Jesus me batizava de novo. Mas a gente não prega sobre isso, a gente não propõe isso de fazer. Não é os irmãos, nós, igreja. Sabe? De pouco em casa. Eu lembro, irmão, quando eu queria se batizar no Espírito Santo, eu ia para o jejum e oração. Todo mundo chamava na frente. Irmão, qualquer um viesse pregar sobre batismo, ia lá na frente primeiro. Já batiza. E chorava, não terminava nada. Ia para casa frustrado. Aí eu batizava 2, 3 do meu lado e eu ali daquele jeito, né? Ia para casa, um dia em casa orando sozinho, né? Minha esposa orando, a família nem era crente ainda. Lá orando, lá a gente batizou. Sabe, ele aqui sozinho, né? Você tem corte lá, você batizou aqui sozinho, né? Aí a gente batizou aqui, Jesus. Eu contei na aula passada, minha filha com 10 anos, na escola bíblica, Jesus batizou. O Espírito Santo falando isso aí. E a minha esposa, crente novinha na igreja,
cantando um hino aqui, sentado nesse corredor aqui do canto, cantando um hino, Jesus batizou com o Espírito Santo do meu lado. No hino de adoração, comecei no culto, acho que primeiro, segundo hino do culto, cantando, de repente escutei com a língua estranha, olhei pro lado, já chorando, né? Chorando com a língua estranha, a gente batizou aqui. E eu um ano de oração ali, né? E nada de batizado, ô Jesus amado. Foi batizou, depois foi mais um ano me falando língua estranha de novo, né? Porque eu escolhi o futebol em vez de Jesus, né? O carinho mais junto também, né? Também. É um pouco ruim, né? Eu vou te parquejar, rapaz. Eu vou te parquejar, vou te fazer de um pastor aí. Vou te parquejar. Endireitar as veredas. Me colocar, aperfeiçoar, colocar a coluna no lugar. Aperfeiçoar, vai colocar a coluna no lugar, assim. Colocou mesmo. Colocou e pegou com um anzol bem firmado ali, né? Glória a Deus por isso. Somente os 12 apóstolos falaram línguas estranhas, irmãos? Somente os 12 apóstolos falaram línguas estranhas? Se estivesse falando, então, irmãos, é uma coisa que tinha força nenhuma para falar. Não, primeiro, todos foram cheios. Atos capítulo 2, versículo 9 ao 11, vai falar que eles falaram 16 línguas diferentes. Vamos lá, rapidinho para a Bíblia. Atos 2, já acha aí em Atos 1. Atos 1, do capítulo, versículo 14 ao 15. Olha que fantástico isso aqui. Vamos lá, gente. Bíblia. Leia, você que achou pode ler. 9:11. E quando dizer isto... Atos Atos 2, do 9 a 11. 2. Nove 11. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, os forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, os cretenses, os árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Ou seja, ali, irmão, se você contar, dá 16 línguas. 16 línguas eu ia falar ali. Quer dizer, se cada um dos apóstolos falou uma, ainda faltou gente falar, né? Mas não foi só falar uma língua só. Porque a Bíblia diz em Atos 1 e 14 ou 15 que todos estavam reunidos na mesma casa e todos foram cheios. Todos. Não eram só os apóstolos, vamos lá. Foram todos cheios do Espírito Santo. Né? E aí, irmãos, aí que é interessante. Não ficou retido só os 12 apóstolos, não. A igreja local na época. E aonde estavam pregando, até que a Bíblia vai dizer que depois disso, após começar a perseguição em Jerusalém, os que estavam ali foram dispersos. E Filipe foi para Samaria e anunciava a Cristo. E Filipe pregava, e as multidões se reuniam para ouvir a mensagem. Filipe pregava até o ponto que esse Dimas ouve a mensagem também. E ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, o avivamento estava acontecendo lá em Samaria, enviaram para Pedro e João. E eles chegando, tendo pregado, e pondo as mãos, e receberam o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo. Quando Pedro e João pregaram, o Filipe sai de cena e vai para o deserto, aquela faixa de Gaza está no deserto, e tem aquele encontro com o primeiro-ministro da Rainha Candace. Né? Prega um vice-rei lá, o vice-rei se converte e leva o evangelho para toda aquela nação. Mas o Pedro e João chegam lá e dizem: olha, ninguém recebeu o Espírito Santo, não, ninguém recebeu ainda. Peraí, a gente vem porque é para orar por vocês, para vocês serem batizados com o Espírito Santo agora. Lá ele estava presente, não era só para os apóstolos, não. Então não é, irmãos, limitado para isso aqui, não pode. Isso aqui, irmãos, nós somos espirituais, somos pentecostais, irmãos. Nós não podemos mudar isso. Infelizmente, eu tenho que dizer para você, infelizmente nós estamos vivendo um tempo aí, irmãos, de uma mensagem, onde eu estava num culto aqui, e Deus falou tanto conosco, se usou mandando uma bênção assim, em profecia, sabe, irmãos, eu sei que com o passar do tempo esse negócio assim, perdeu um pouco do crédito devido a tanta coisa errada que foi feita, tanta profetada que a gente ouviu, né? Tanta promessa que Deus não disse, tanta coisa, sabe? Mas nós perdemos isso. Nós somos pentecostais. Esse pentecostal, não estou falando do termo pentecostal para essa ideia, então é isso. Nós cremos na atualidade dos dons, irmãos. Jesus ainda fala através de profetas, Jesus ainda fala através da palavra, Jesus ainda revela, há batismo do Espírito Santo, sim, há manifestação, sim. Se nós perdermos isso aqui,
Não tem sentido. E infelizmente, a pregação agora atual é uma pregação que fala com o nosso consciente, o nosso consciente vai falando assim, vai massageando, mexendo nas nossas emoções, vai querendo arrancar uma lágrima. Eu fico louco isso aqui. Eu fico louco. Arrancar lágrima, arrancar de arrependimento, de choro, de pranto, de, sabe, lágrimas. Eu prego para jovem, irmão. E aí eu vejo a expressão para jovens de Jesus, amado, né? Tanto emocional dos caras ali, não. Vem pra frente, meu dog, chorando, arrependido ali, ó, sabe? Estava aprendendo no regional esses dias. E o pessoal para frente, chorando. Para quem viu o vídeo, não viu a parte final, que não filmaram o final por causa da aglomeração, o pessoal vinha chorar no chão. E já chorando, com as maquiagens correndo, os olhos ali, correndo ali, chorando, sabe? Jesus, amém. O pau pegou aqui, ó. O negócio é assim, não dá. Só que não podemos retirar isso da gente, irmãos. Isso não pode sair de nós. Não pode sair de nós. Nós somos espirituais. Aí aqui, a pergunta para nós aqui: o ministério dos apóstolos era único? Agora eu quero ver, cadê o aqui? Eu quero ver. O ministério dos apóstolos era só para os apóstolos? O ministério apostolar era só para os apóstolos? Opine. Acho que não. Era único? Porque eu já preguei também isso. E eu vi um monte de pregar. Por aí vem o apóstolo fulano de tal. Aí tem um apóstolo fulano de tal. Agora no Brasil tem de apóstolo, pelo amor de Deus, né, irmão? Ai, Jesus. O que tem de apóstolo no Brasil aí, né? Tem um apóstolo. Olha, daqui a pouco tem dois. Então, em 3 já tem, né? Onde eu sei, né? Dos grandes 3 já tem. Então aí está faltando pouco. É mais 9 aí, eu dou o colégio apostolado. Então, né, mas aí a pergunta: o ministério apostólico era único só para aqueles dias? Não era. Eu já falei que era, não era. O que eu achei interessante, porque o ministério para aqueles 12 era único. Era único. E aí eu pergunto uma coisa: tem 12 portas no céu, 12 colunas no céu, que são os 12 apóstolos, né? Mas me diz uma coisa: e o Paulo estava nessa história? Por quem ocupou o lugar de Judas e Matias? Onde é que está o Paulo ali? Então, o Paulo era apóstolo também, não era? E não era dos 12. Ele mesmo diz: eu como um abortivo, e apareceu a mim como um abortivo. Alguém que nasceu fora do tempo. É abortivo aí, nasceu fora do tempo. E aí eu nem dei o Paulo a história. Eu já estava tindo uma aula aqui, o pessoal, aqui não, uma outra turma, falou assim: não, pastor, mas eu acho que é o Paulo pela importância, mas e que importância tem Bartolomeu na história bíblica? O que é que fez Bartolomeu, já pela morte teve? Porque onde ele pregou, nós já nem vamos saber na eternidade. Mas para nós, biblicamente falando aqui, que está narrado na história bíblica, o que é que fez Bartolomeu? O que é que fez aqueles... O irmão tem apóstolos, você nem lembra o nome, você vai lembrar quando tem que fazer uma provinha, né? Quais são o nome dos apóstolos? Você vai lembrar de João, vai lembrar de Tiago, e esse Tiago que fala ali, a maioria das vezes nem é o apóstolo Tiago, né? Vai falar do irmão de Jesus, vai falar do outro, não é o mesmo? Você vai falar de Judas que negou Jesus, Pedro, Tiago e João que era o barquinho, né? E o Paulo fez muito, o Paulo fez mais do que tudo ele junto, o que está narrado na Bíblia, tá? De história bíblica. O Paulo fez mais do que tudo ele junto, e Paulo não está nas 12 portas, porque nas 12 colunas, porque 12 colunas, é 12 apóstolos, não é 13. Porque não é por mérito, é por escolha. Não é por resposta que ele fez, que produziu, é por escolha. O reino de Deus não é assim. Então o ministério apostolado, sim, é vivo, sim, é atual, sim, irmãos. Só que aí que eu quero que vocês entendam: não é a pessoa que se imposta o termo apóstolo. Não é isso. O ministério apostólico é vivo hoje. Mas não é o termo apóstolo de tal. Não é isso. É o ministério é vivo, sim. Olha o que o livro diz para nós aqui, irmão. Achei interessante. Olha o que o livro diz aqui. É na página 29. Página 29. Página 29. Ali embaixo. Refutação. Os apóstolos tiveram, na verdade, um ministério singular quanto à inspiração divina, para que pudessem expandir o Evangelho e entregar o Novo Testamento à igreja. Todos os ministérios apostólicos e proféticos subsequentes não devem adicionar ou alterar a palavra infalível dos primeiros apóstolos. Aqui que eu disse. O que eles fizeram foi único. Foi único, irmãos. A Bíblia não precisa ser atualizada. Estava pregando esse dia, eu tive que falar. Não aguentei. Negócio é bom atualizar a Bíblia, né? Agora, eu atualizo a Bíblia, eu gostei da frase do pastor Lucinho, né? Eu atualizo a Bíblia no celular e continuo tendo 66 capítulos. Se você atualizar ela lá e continua tendo, a não ser que a tua Bíblia seja católica, né?
Mas continua, e mesmo a católica vai ter 66 capítulos e mais 6 a mais. 7 a mais, dependendo do acréscimo ali, mas os 66 tem. Ela continua dizendo que é pecado, céu, inferno, Jesus, salvação, o Espírito Santo, tudo é a mesma coisa. Atualiza, mas você pega a Bíblia na linguagem da Bíblia viva, ela vai dizer de outra forma o que ele diz na Almeida, ele corrigido do mesmo jeito. Você vê aquele negócio de pessoal que quer atualizar a Bíblia, né? Pastor, depois o pessoal vem com aquela coisa, não, é que não quis bem falar, quis falar assim. Estão esperando uma oportunidade de falar uma besteira, irmãos. As heresias nascem de pontos de linha sem ponto, de coisa que não tem muita. Quando eles ficam esperando a oportunidade para colocar no meio. Se ninguém fala nada, passa a perceber. Ninguém lê querendo botar na surdina, na camisa botada. Ninguém percebe nada, passa por ali, o povo não sabe, foi aprovado. Eles ficam esperando a oportunidade para colocar ali. Não. O ministério apostólico era o único na forma que foi dado para eles, sim. Mas não terminou ali. Não terminou ali. Então ele continua vivo. Nosso meio, ministério apostólico, perdão. Vira a página 30. Olha só ali. Eu falei disso aqui uma vez, mas o pessoal ficou doido. Olha a lista de apóstolos que tem a mais ali. Que é chamado de apóstolos nas Escrituras. Matias, Barnabé, Apolo, Júnias, Andrônico, Tiago, Silas, Timóteo, Tito, Epafrodito e Paulo, que não são dos 12. Então Matias aí, em primeiro lugar, Matias é um dos 12, né? É um dos 12 que substituiu, né? Mas na verdade o original do 12 é o Judas, embora você sabe que Judas se perdeu. Mas se fosse ainda, Matias é parte do grupo. O ministério apostólico, ele é real, ele é atual. O ministério, a forma que o ministério foi manifestado para eles é diferente. Por exemplo, vamos à verdade, irmão. Olha só, quando é que vão ter um novo Billy Graham? Sinceramente, a minha crença, nunca mais. E não vamos ter mesmo. Nós podemos ter outros homens parecidos com ele na forma de ministério. O filho dele está empregando, né? O ministério continuou, mas a forma dele nunca vai ser. Já viu o filho dele pregar? Prega muito bem, mesmo as características do pai e tudo, mas não, acabou. Lembra aquele pastor que morreu no acidente de avião? Que ele pregou de Deus várias vezes, fugiu o nome dele agora, o pastor Luiz Antônio, lembra dele? O filho dele continua, o filho dele prega muito, mas prega muito. O filho dele, dá para ele pregar, o cara já é muito forte na Bíblia, mas não é o pai dele. Porque o ministério da forma foi dado só para o pai dele. É que nem o Bento, né? Quem que vai chorar que nem ele? Quem? Pastor Bento. Não, exatamente, ninguém. A loucura do Fiuza, né? Exatamente. Não tem, cara. Você pode buscar parecido depois. Vou usar um termo, tem que ver esse cara jovem. Pastor Lucinho, o cara está com 40 anos. Quando é que um cara vai chegar com 40 anos, que cabelo dele daquele jeito lá? Uma coisa está passando, está colando aquele cabelo. Mas o cara está lá num trabalho gigantesco com jovens. Né? Isso aí já são décadas já trabalhando com jovens. Está lá, a mesma figurada sempre. Eu vendo o filho dele esse dia, o cara está com 19, 20 anos, demais, 20 anos, o filho dele, o cara está lá, sabe? Mas não vai vir outro, vai vir gente parecida ao ministério daquela forma. Como foi revelada, é única para aquela pessoa. Foi único para os apóstolos. Mas não que o ministério apostólico terminou neles. Vamos lá. Somente os apóstolos receberam o batismo original? Não, não vou nem perder tempo aqui, né? Não. Tá aqui quem quiser copiar os textos bíblicos, copie. Página 39. Entrar no assunto que a gente entraria hoje. Os textos bíblicos estão aqui, tá? Para quem quiser copiar aí, Atos 9, 17 e 18. 1 Coríntios 12 e 13, né? Então fala de batismo original. Pastor, nós vamos ter cuidado disso, irmãos. Deus, Jesus, ele não teve essa preocupação de pôr os apóstolos em uma posição de maior privilégio. Muito pelo contrário, Pedro chega para Jesus e pergunta assim: Senhor, nós tudo deixamos e seguimos, o que nós vamos ganhar? Ele olha assim: olha, não há ninguém que deixa do pai, mãe, propriedades, enfim, né? Que não venha ganhar 100 vezes mais neste tempo, com perseguições e a vida eterna por vir. Com perseguições, o pessoal nunca lembra essa parte, né? Com perseguições, que diz com perseguições, não é só apenas que tem perseguição junto, e a vida eterna no por vir. Aqui é 100 vezes mais que perseguição, na eternidade é vida eterna. A gente não, às vezes a gente fica ligado a uma parte, só se pensa da parte boa também, né? Isso é verdade. Ou seja, nós aqui enquanto igreja, nós temos direito a uma herança que foi prometida para nós esse tempo, com perseguição, com luta, com adversidade, e a vida eterna
No porvir. Vamos lá, página 39, né? A Trindade na concessão dos dons. Vamos lá, página 39, falar sobre os 3 termos para dom espiritual. Alguém dá a introdução para mim ali? Introdução. Alguém lê? Alguém lê? Leio eu. Já perfilando sobre os termos charisma, diaconia e energemata como distintivo da ação da Trindade na concessão dos dons espirituais à Igreja. Ocupamos-nos anteriormente do termo charisma, vejamos agora os restantes, ou seja, diaconia e energemata. Aqui, sobre a ação do Espírito Santo, a ação da presença de Jesus, da presença do Espírito Santo no meio da igreja. O primeiro tema que nós falamos na aula passada ainda é charismata, dom, ou uma concessão, uma dádiva, uma capacidade sobrenatural concedida por Deus. Para definir dom a partir do termo charismata ou charisma, de onde vem o termo charismata, vem de charis, que é o dom, é uma concessão, ou seja, uma dádiva, nós falamos na aula passada, né? Uma capacidade sobrenatural concedida por Deus, ou seja, vem de Deus. Diaconia, que é a mesma coisa de diácono, né? A gente vê a palavra diácono. Serviço, dons atrelados ao serviço espiritual. São dons concedidos para reverter em serviço. Deus dá para que a igreja produza. Energemata, realização, operações, literalmente o poder de Deus em ação. Energemata fala disso. Primeiro, os dons, eles são uma dádiva concedida por Deus, eles são para o serviço e para a manifestação do poder de Deus na terra. Os dons são para isso. Ou os dons são isso. São 3 termos que a gente usa para descrever os dons espirituais. Diversidade de dons. Página 41. Olha que interessante. 40 Nossa, 38. 38? 38. Acho que não uns acréscimos a mais, sempre de professor tem uns acréscimos a mais. Olha só, deixa eu pensar nisso. Olha que coisa interessante. O pai proveu o poder, o filho determina o serviço e o Espírito Santo dá os dons. Ou seja, o pai concede o poder, o filho determina o que vai ser feito com esse poder e o Espírito Santo dá os dons para que esse poder seja manifestado. É como se tivesse aqui, irmãos, uma caixa cheia de água e algumas torneiras, né? O pai dá, o filho dá essa condição de nós poder abrir as torneiras e as torneiras que serão abertas são os dons. Ou seja, como é que esse poder vai se manifestar? Através de que dom esse poder vai se manifestar? Através de que forma ele vai vir? Né? Distinção entre manifestação e dom. Olha, vamos ler ali, distinção entre manifestação e dom, na página, para vocês, deve ser a página 39. É 39 para vocês? Distinção entre manifestação e dom? É. Olha o que diz. Pedi longo, eu disse também. No segundo parágrafo. Nem toda pessoa que recebe a manifestação do Espírito Santo, como especificado no texto de 1 Coríntios 12, 8 ao 10, pode dizer que tem este ou aquele dom. Em determinados momentos, o Espírito se manifesta usando uma variedade de pessoas para fins específicos. Se não vejamos, uma pessoa pode, numa ocasião especial, receber uma palavra de conhecimento ou discernimento de espírito, somente para a edificação dos irmãos. Assim, não podemos afirmar que ela recebeu o dom da palavra de conhecimento ou de discernimento de espírito. Foram apenas manifestações do Espírito para aquele momento. Existe a manifestação e o dom. O dom, quando eu ganho, passa a estar comigo. E a manifestação é quando Deus quer se manifestar, a gente age daquele jeito e pronto. É aquilo que eu disse antes, a mulher sobe no altar e profetiza. Não é que ela tem o dom, mas naquele momento é pousada. Deus renovou, ela sobe no altar e profetizou. Tem pessoas que têm o dom. Eu estava num culto aqui há um tempo atrás, irmãos, é bom a história ela vai ser, ou essa não vai ser a nossa pedagoga, vai ser a nossa coveira, né?
Senão, na breca a história, a gente vai morrer sepultado pela própria história. Eu estava no culto aqui, o pastor jubilado já há vários anos, o pastor Viana, não sei se ainda vive, eu creio que sim, porque senão saberíamos da morte, é um homem histórico da Assembleia de Deus do Estado. E o pastor Viana, ele, quando ele presidia Criciúma, ele escutou os passos de Jesus na igreja. Alguém já ouviu essa história? Não. Alguém já ouviu a história que o pastor que ouviu os passos de Jesus? A igreja ouviu, na verdade. Foi no domingo de manhã, a igreja foi tomada uma glória, um poder sobrenatural, e ele é um homem que tem o dom de interpretação de línguas. É fantástico, moço. Ele estava pregando assim, ele é um senhorzinho, já está jubilado há muitos anos, ele caminha bem devagarinho assim, né? Na convenção, geralmente passam para ele presidir as convenções, porque daí quando é eleição, o estatuto diz que durante a eleição passa-se a presidência para o pastor de honra, que seria o saudoso pastor Nilton, ou o pastor de mais idade na convenção. Geralmente, quando não está o pastor Nilton, né, que hoje faleceu, em nome do Senhor, aí seria ele, no caso, que assumiria a presidência aqueles minutos entre a transição da eleição e tal, ele que presidiria. E aí ele vai bem devagarinho, né, bem senhorzinho. E ele pregou aqui no domingo de manhã, uma congresso das irmãs de oração, ele pregou, e ele contou que ele estava no culto, e no meio daquela glória, Jesus batizando, foi uma coisa tremenda naquela manhã, ele escutou, assim, ele parou. Porque ele para, a pessoa começa a falar em língua estranha, ele estava pregando, a pessoa começava a falar em língua estranha, ele parava e virava para ouvir. Eu ouvi interpretar. Porque a Bíblia diz que se vão falar língua estranha, né, que tem quem interprete. Então Deus dá, é tremendo isso, né, irmãos? Ele ouvia, eu nunca tive essa interpretação, eu tive para mim, olha a coisa também, experiência minha, eu tive para mim, orando, e eu estava orando, falando mistério, e de repente, enquanto eu falava mistério, Deus me deu a interpretação da língua que eu estava falando. Deus começou a falar comigo através da língua estranha que eu estava falando, foi tremendo. Foi a única vez que eu tive, nunca tive isso, mas eu queria ter isso aqui. Ele parava assim, o pessoal ele estava pregando aqui, de repente o pessoal começava a falar língua estranha mais alta, ele parava para ouvir as pessoas falando, de repente ele parava e começava a interpretar. Né? Porque a Bíblia diz que a língua estranha é para interpretação quando tem alguém para a edificação, quando alguém interpreta, né, o que é falado. E ele estava lá e de repente ele ouviu os passos bem claros de um ser se aproximando do altar. Ele parou, disse que pisava firme no chão assim. Quando chegou perto dele, assim, que a voz falou com ele, isso que eu estou no meio de glórias. Ele profetizou para a igreja, eu queria estar naquele culto, né? Soube falar disso, né? Não vivencia isso mais, mas eu imagino, né? Aquilo que o tremendo de Deus, né? E ele ouviu, mas foi para aquele momento lá. Nunca mais alguém ouviu os passos de Jesus na igreja. Ele nunca mais ouviu também. Foi para aquele momento, foi para aquela hora. Foi para aquele instante. Não são dons que são concedidos, são manifestações. É diferente de dom, que o dom é permanente.